A pizza. Poucos alimentos trazem tanto amor quase universal quanto a pizza. Massa, queijo e molho de tomate, e depois podemos prosseguir e debater as coberturas até o fim dos tempos. Conte um voto meu para o bom e velho calabresa e salsicha, obrigado. Como muitas coisas neste mundo, a pizza pode parecer simples. O que mais é do que apenas alguns ingredientes espalhados sobre uma superfície de massa que depois é colocada no forno. E dessa perspectiva, claro, é bastante simples. Mas há muito mais na história e no desenvolvimento da pizza do que você jamais imaginou. Nesta lista, daremos uma olhada em 10 fatos fascinantes e menos conhecidos sobre pizza. Ao final, temos certeza que você vai ficar com água na boca e você correrá para o telefone mais próximo para fazer um pedido de entrega. As orgulhosas origens da pizza. A primeira pizza documentada no mundo foi criada há quase 300 anos. O ano era 1738, a cidade era Nápoles, no sul da Itália, e o local era a antiga pizzaria Porte Alba. Eles prepararam um pão achatado pastoso junto com molho de tomate e queijo, colocaram no forno e chamaram de pizza, como seria de esperar. Esse local, e a sua invenção icônica, continua a ser um grande motivo de orgulho para a nação italiana e, especificamente, para as pessoas que vêm de Nápoles. Mas esse não é o único começo notável para uma das exportações mais famosas, e saborosas, da Itália. Como diz a lenda, a pizza teve um grande desenvolvimento em 1889. Naquele ano, dizia-se que o pizzaiolo napolitano Raffaele Esposito criou a pizza estilo margarita que conhecemos e amamos hoje. Ele combinou tomate, mussarela e manjericão em um novo estilo de torta destinado especificamente à rainha Margarita de Saboia. Parece que Esposito estava cansado de preparar e comer a culinária francesa, que era a comida preferida das elites da Europa durante o século XIX, então ele fez a nova pizza e deu-lhe o nome da própria rainha. Não atrapalhou o fato de os 3 ingredientes, tomate, vermelho, mussarela, branco, e manjericão, verde, também combinarem perfeitamente com a bandeira italiana. Infelizmente, nos últimos anos, os historiadores têm debatido se essa história é realmente verdadeira ou não. A lenda pode ter superado a realidade no que diz respeito à suposta inspiração da bandeira italiana de Esposito. Independentemente disso, a pizza margarita ainda é um alimento básico na Itália e nos Estados Unidos, e é igualmente deliciosa, independentemente de a rainha Margarita de Saboia ter sido ou não a inspiração para o florescimento da comida anti-francesa. A América fez isso primeiro. Todo o crédito do mundo vai para os napolitanos por terem inventado a pizza como a conhecemos hoje. Mas embora tenha começado em Nápoles há alguns séculos, demorou muito tempo para se tornar super popular na Itália. Em vez disso, foram os imigrantes italianos nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX que tornaram a pizza popular. Veja, os napolitanos começaram a vir em massa para os Estados Unidos no século XIX em busca de empregos em fábricas. Eles se estabeleceram em toda a costa leste, predominantemente em lugares como Nova York, Massachusetts e Nova Jersey. Alguns se estabeleceram em outras cidades mais para o interior, como Chicago e St. Louis. Eles trouxeram consigo o conhecimento sobre pizza, e fizeram bom uso dele embora os napolitanos nativos da Itália não tivessem realmente considerado a pizza um alimento popular no século XIX, os imigrantes italianos na América aderiram a ela assim que chegaram ao Novo Mundo. Em casa, nas suas comunidades de imigrantes, os recém-formados italo-americanos preparavam pizzas porque eram fáceis de preparar, a soma total dos ingredientes era simples e facilmente disponível e podiam alimentar muitas bocas famintas. Logo,
Esses hábitos de fazer pizza tornarão-se um empreendimento comercial. Em 1905, Gennaro Lombardi abriu uma pizzaria na Spring Street, em Manhattan. Ele se tornou o primeiro vendedor de pizza licenciado a trabalhar na cidade. E hoje, o Lombardi's ainda está em atividade. Eles não estão mais no local original, mas têm o mesmo forno original. Você pode ir lá e comer pizza agora como eles faziam naquela época. Mas os gregos e os egípcios também o fizeram. Embora os italianos possam ter inventado a pizza como a conhecemos hoje, e os americanos tenham popularizado a comida para as massas, nenhuma dessas culturas pode realmente reivindicar a sua origem. Centenas e centenas de anos atrás, os antigos egípcios e os antigos gregos criaram diferentes estilos de pratos semelhantes à pizza que eram consumidos prontamente por suas comunidades. Até os romanos fizeram uma versão. No Egito, as cozinhas eram usadas para criar alimentos semelhantes a pães achatados, muito semelhantes às pizzas modernas e repletos de deliciosas coberturas naturais, e sempre orgânicas. E na Grécia Antiga, os gregos tinham um prato chamado plakous que era muito popular. Esse prato consistia em uma base de pão achatado assim como no Egito com coberturas que geralmente incluíam ervas, cebola e alho. Claro, isso não é exatamente como a combinação de queijo e molho de tomate que serve de base para a pizza moderna. Mas é absolutamente a mesma ideia de fornecer uma base de pão leve e fácil de comer e adorná-la com coberturas frescas e saborosas para comer. Portanto, supomos que essas duas culturas realmente merecem o crédito por fazerem pizza primeiro. Soldados espalham a refeição, mesmo quando os italo-americanos começaram a comer pizza em grande número depois de emigrarem para os Estados Unidos, e mesmo depois de começarem a abrir pizzarias onde podiam vender oficialmente tortas para as massas, as coisas ainda não decolaram. Não entre as populações não italianas nos Estados Unidos, pelo menos. Na verdade, a pizza só se tornou um item popular para comer nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, já se passaram menos de 100 anos desde que a pizza se tornou um alimento comum e diário que todos nós gostamos de saborear com amigos e familiares. E aos soldados americanos que regressam da batalha na Europa são a quem deveríamos agradecer por isso. Veja, militares americanos estacionados na Itália durante a Segunda Guerra Mundial foram expostos à pizza pela primeira vez na maior parte de suas vidas. Imediatamente, eles adoraram. Era saboroso e simples, e os deixou com vontade de voltar e comer um pouco mais. Então, quando chegaram em casa, não ficaram muito felizes por não poder comer pizza com tanta frequência como faziam quando lutavam contra os nazis. Para resolver isso, eles procuraram informalmente comunidades italo-americanas em grandes cidades como Nova York e Chicago e logo começaram a popularizar a pizza como alimento básico para os residentes não italianos dessas cidades. À medida que mais americanos descobriam como as fatias eram saborosas, bem, as coisas simplesmente cresceram como uma bola de neve a partir daí. Mas tudo começou com soldados. A maior pizza do mundo. Seria justo que os italianos detivessem o recorde da maior pizza do mundo. E eles fizeram isso, por um tempo. Em 13 de dezembro de 2012, pizzarias italianos em Roma criaram uma pizza com 1.261,6 metros quadrados, 13.580 pés quadrados. Eles apelidaram a pizza de Ottavia, que pretendia ser uma homenagem direta ao primeiro imperador romano, Otaviano Augusto. E se tornou a maior pizza do mundo quando finalmente foi totalmente assada e se transformou em uma delícia comestível. Incrível, mas pouco mais de uma década depois, tudo desabou. Foram os americanos, e uma estrela do YouTube, que quebraram o recorde em 2023. O local era o Centro de Convenções de Los Angeles,
e a estrela era Ayrak, uma conhecida personalidade do YouTube. Ele e a marca internacional Pizza Hut se uniram e criaram uma pizza que superou a romana. Depois de dias trabalhando cuidadosamente a massa, o queijo, o molho e o calabresa, o pessoal do Guinness World Records confirmou com alegria que a pizza de Los Angeles havia realmente quebrado o recorde. No total, mais de 13.000 libras, 6.193 kg, de massa, quase 600 galões, 2.244 litros, de molho de pizza e 8.800 libras, 3.992 kg, de queijo foram usados na pizza. Além disso, os pizzaiolos colocam 630.000 fatias de calabresa por cima, para garantir. E a história também tem um final feliz, de acordo com David Graves, CEO da Pizza Hut, a Mega Pizza acabou sendo distribuída com 68.000 fatias individuais enviadas para bancos de alimentos e abrigos para moradores de rua. Incrível! Pioneiros do abacaxi. O que você acha de ter abacaxi na sua pizza? Esse continua sendo um dos maiores, mais acalorados e mais ferozmente contestados debates na cultura alimentar. E já faz anos. Desde que foi inventado por um imigrante grego que vive no Canadá, há 6 décadas, espere um minuto. Escrevemos isso corretamente, a pizza havaiana, você sabe, abacaxi, presunto, essa coisa toda, não foi inventada por um havaiano, ou mesmo no Havaí. Não? Foi lançado pela primeira vez em 1962 por um imigrante grego na província canadense de Ontário. Seu nome era Sam Panopoulos e ele foi um verdadeiro pioneiro. Panopoulos e seus irmãos eram donos de algumas pizzarias em Ontário no início dos anos 1960. Eles estavam indo bem administrando o pequeno negócio por um tempo, mas depois de muito tempo, decidiram misturar as coisas e atrair mais clientes. Então começaram a pensar em criar novos sabores e coberturas para suas pizzas. Um dia, Sam pousou na inspiração temática da ilha havaiana e a história foi feita. Eles jogaram abacaxi e presunto em uma torta, começaram a vendê-la e prontamente dividiram sua base de clientes entre aqueles que adoravam e aqueles que não gostavam. O novo estilo pegou, porém, e mesmo depois da morte de Sam em 2017, seu legado de estilo havaiano continua vivo. Pizza no cérebro. Se você realmente não se cansa de pizza, como nós, e sempre tem pizza na cabeça, especialmente depois de ler esta lista, sugerimos que você vá para Filadélfia, Pensilvânia. A cidade do amor fraterno possui o que chamam de primeiro e maior museu da pizza do mundo. E sim, é literalmente chamado de Pizza Brain. Então, se você está descobrindo que não consegue parar de pensar na comida pegajosa e extravagante, talvez seja hora de dar uma passada na Filadélfia e desfrutar de um longo passeio guiado pela colorida história da pizza. Pizza Brain, como observamos, é o primeiro museu do mundo dedicado a homenagear a pizza e catalogar sua ascensão como um alimento de destaque. Agora também existe um museu da pizza na cidade de Nova York, mas o Phil's Pizza Brain veio primeiro. Tem literalmente pizza de parede a parede por dentro, incluindo discos de vinil relacionados à pizza, caixas históricas, utensílios para fazer pizza e muito mais. Tem até bonecos de ação especiais de ícones que vão de Homer Simpson ao Homem-Aranha segurando pizza ou de alguma forma ligados à comida. Basicamente, se tem literalmente alguma coisa a ver com pizza, o Phil's Pizza Brain Museum provavelmente tem no local. Pizza, mas faça a japonesa. O Japão faz pizza de maneira um pouco diferente do resto do mundo. Embora tenham importado o estilo de pizza do resto do mundo, a saborosa refeição no país do leste asiático é muito, muito diferente. Por um lado, várias coberturas de pizza japonesas muito comuns, incluindo tinta de lula, enguia e,
Prepare-se para isso, maionese. Sim, maionese. Na pizza, serve como uma base muito comum no lugar do molho de tomate e também pode ser combinado com coisas como pasta de miso para realmente aumentar o sabor do prato em mais um ou dois níveis. 1. Embora nosso mencionado amigo grego possa estar descansando em seu túmulo sabendo que foi o pioneiro do abacaxi na pizza, os japoneses levaram as coisas a um nível completamente diferente. Para eles, a tinta de lula na pizza é muitas vezes combinada com pedaços da própria lula. A tinta, conhecida como ikazumi, é usada como base. A cor preta da torta pode prender a atenção de quem a vê pela primeira vez, mas pode até ser saborosa. Pedaços de lula também cobrem a pizza, tornando-a possivelmente o único prato pegajoso em preto e branco do mundo. Talvez não seja a coisa mais apetitosa de se ver, mas os japoneses confiam nisso. E os turistas também. Uma torta muito cara. O custo da comida, e de tudo mais, com certeza parece estar ficando cada vez mais caro hoje em dia, mas a pizza média ainda é bem barata. É quando você compara com aquele que a famosa Industry Kitchen da cidade de Nova York montou em 2016, pelo menos. A rede de pizzarias com sede em Nova York criou uma chocante pizza dourada naquele ano, e os ingredientes que cobrem a torta são tão incrivelmente caros que ainda estamos levantando o queixo do chão. Por um lado, o local com sede em South Street Seaport coloca iguarias como foie gras e caviar etc. em cima desta pizza dourada. Só isso já sugeriria que a refeição com queijo custaria um bom dinheiro. Mas eles exageraram com uma adição muito específica e surpreendente à sua criação no forno a lenha, flocos de ouro. Sim, a torta é polvilhada com folhas de ouro 24 quilates por toda parte. Porque isso é ouro verdadeiro, e, sim, muito comestível. Você vai custar um bom dinheiro quando chegar a hora de pagar pela refeição. A pizza dourada custa $2.000 por torta e os nova-iorquinos de todos os bairros rapidamente correram para pagar pela torta cara. Pizza no espaço. Isso dá um significado totalmente novo ao termo corrida espacial. Em 2001, a Pizza Hut se tornou a primeira pizzaria a entregar uma torta no espaço sideral, quando fez a entrega com sucesso até a Estação Espacial Internacional. A rede de fast food se uniu a uma agência espacial russa e os convenceu a levar uma pizza a bordo de um foguete que planejavam enviar ao espaço para atracar na ISS. O foguete foi lançado conforme planejado e atracou com sucesso no espaço sideral para receber os astronautas da ISS. Por sua vez, os astronautas russos que embarcaram na ISS vindos do foguete envolvido trouxeram a pizza a bordo e a entrega foi bem sucedida. Em suma, a Pizza Hut revelou que a pequena façanha custou cerca de $1 milhão. É claro que isso lhes permitiu fazer história com a primeira entrega bem-sucedida de pizza no espaço sideral. Então, talvez tenha sido $1 milhão bem gasto para uma rede que tentava se comercializar de maneira única em meio à acirrada concorrência de entregas. Só temos uma pergunta a fazer sobre isso: quanto foi a gorjeta para o entregador?